Fala galera, aqui é o Thiago e bom, dando continuidade com o tema da última aula, hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica. A Era Napoleônica ocorre imediatamente após o fim da Revolução Francesa. Bom, a Era Napoleônica ocorreu de 1799 a 1815. Bom, vamos tentar relembrar um pouquinho. A Revolução Francesa termina com o golpe do 18 de Brumário. Esse golpe marca a ascensão de Napoleão à frente da França. Bom, Napoleão chega ao poder apoiado pela burguesia e pelo exército, pois seu governo seria a garantia da continuação dos ideais da Revolução Francesa. Nós podemos dividir a Era Napoleônica em 3 fases. A primeira fase ficou conhecida como Consulado e vai de 1799 a 1804. A segunda fase é conhecida como o Império Napoleônico, que ocorre de 1804 a 1815, e por fim nós temos o governo de 100 dias. Bom, Napoleão ele substitui o Diretório, que era a forma de governo que era vigente ali na última fase da Revolução Francesa, pelo Consulado. Basicamente, o Consulado ele era composto por 3 cônsules que concentravam o poder. Eles eram Napoleão, Sieyès e Ducos. E esse trio coordenou a elaboração de uma nova Constituição que estabeleceria Napoleão como o primeiro cônsul e lhe concederia poderes de ditador. Esse regime ditatorial foi muito utilizado para defender a França de inimigos externos. Dessa maneira, os bancos franceses abriram uma série de empréstimos para apoiar as guerras que foram travadas. E assim foi criada a Sociedade Nacional de Fomento à Indústria, que auxiliou no impulso ao desenvolvimento industrial na França. Então, finalmente, a França começava a dar seus primeiros passos na sua industrialização. Além disso, uma das coisas mais importantes do consulado foi o acordo que Napoleão fez com a Igreja Católica. Finalmente, os laços entre a França e a Igreja voltaram após a Revolução Francesa. Esses laços haviam sido rompidos na Revolução e agora Napoleão os retomou. Bom, e o acordo foi o seguinte: a Igreja renunciava de reivindicar as propriedades da Igreja que haviam sido tomadas pela Revolução, só que em troca o governo francês ele deveria nomear bispos e o clero seria pago pelo Estado. E com o apoio da sociedade francesa, Napoleão promulga em 1804 a Constituição do ano 12. E assim ele substitui o regime consular pela monarquia e inaugura o Império Francês. Agora, nós daremos início ao segundo período da Era Napoleônica, esse que ficou conhecido como o Império Napoleônico. Bom, como nós vimos, Napoleão, com a nova Constituição, ele substituiu o regime consular pela monarquia e inaugurou o Império Francês. Assim, Napoleão recebe o título de Napoleão I, o Imperador dos Franceses. Em 1804, Napoleão instituiu o Código Civil Napoleônico, que institucionalizava todas as transformações ocorridas na Revolução Francesa. Com esse novo código, Napoleão garantiu o apoio da burguesia, do exército e dos camponeses. Esse Código Civil ele estabelecia a igualdade perante a lei, o direito à propriedade e ratificava a reforma agrária que havia ocorrido na Revolução. Além disso, ele também assegurava a separação entre igreja e Estado e acabava com todos os privilégios feudais. Durante toda a Era Napoleônica, a França acabou participando de diversos conflitos. Esses conflitos ficaram conhecidos como Guerras Napoleônicas. Sim, a maior parte das coisas nesse período ficou conhecido como alguma coisa napoleônica. Bom, a Primeira Guerra Napoleônica ocorreu contra a Segunda Coligação, que era formada pela Grã-Bretanha, a Áustria, Rússia, Portugal, Império Otomano e o Reino de Nápoles. Porém, logo, a Rússia acabou saindo dessa coligação e a França acabou rapidamente derrotando a Áustria e a Grã-Bretanha. Por isso, eles acabaram assinando um acordo de paz. Essa guerra, contudo, não foi tão boa para a França, pois acabou levando o país a uma grave crise financeira, o que acabou sendo amenizado com a criação do Banco Central da França. Em outro conflito muito importante, Napoleão, em 1806, derrotou o Sacro Império Romano Germânico e assim criou-se a Confederação do Reno, que reunia
a maioria dos estados alemães e ele se autoproclamou o protetor deste estado. Bom, aqui acontece uma coisa muito importante. Napoleão derrubou talvez o império mais antigo vigente na Europa até então. O Sacro Império Romano Germânico, se a gente relembrar lá do começo das aulas, ele foi aquele império que surgiu na Baixa Idade Média ali, quando Carlos Magno assume a região e começa a controlar, e assim surge o Sacro Império Romano Germânico. E o império durou desde então até sua tomada por Napoleão. Napoleão, então, ele acaba com esse império e ele cria a Confederação do Reno, que basicamente reunia a maioria desses estados alemães, e ele se autoproclamou o protetor desse estado. Bom, com isso, diversos países ficaram muito preocupados com isso, com essa grande influência que Napoleão estava crescendo, que estava aumentando, essa grande influência de Napoleão na Europa. Então formou-se a Quarta Coligação, que foi composta pela Grã-Bretanha, pela Rússia e pela Prússia. Dessa vez, a Prússia acabou sendo derrotada muito rápida e a Rússia acabou fazendo um acordo e virando aliado da França. E com a derrota da Quarta Coligação, Napoleão Bonaparte se torna o grande senhor da Europa continental. Agora, basicamente, toda a Europa continental, tirando a ilha da Inglaterra e afins, pertencia a Napoleão. Era Napoleão quem comandava. Para isso, para administrar tantos territórios, ele acabou entregando diversos territórios a seus familiares. Mesmo após as diversas vitórias bélicas de Napoleão e, basicamente, seu controle absoluto pelo continente europeu, isso não foi suficiente para atingir o comércio exterior da Inglaterra, já que a Inglaterra possuía a maior esquadra naval do mundo. A França precisava consolidar os mercados consumidores na Europa sob o domínio inglês. Então, como forma de enfraquecer a Grã-Bretanha, Napoleão impôs o bloqueio continental. Basicamente, ele proibiu que os países europeus comprassem os produtos ingleses. Porém, isso acabou não sendo um problema muito grande para a Inglaterra, já que a Inglaterra conseguia fazer comércio com todo o continente americano. E como forma de vingança, pode-se dizer assim, ela impediu que a França fizesse comércio com o continente americano. Os países europeus ficaram muito irritados com esse bloqueio continental, pois eles queriam fazer negócios com a Inglaterra, pois eles queriam importar os produtos manufaturados ingleses. Isso culminou no rompimento de diversos acordos comerciais e, por conta disso, em 1809, forma-se a Quinta Coligação, que foi integrada pela Grã-Bretanha e pela Áustria. Além disso, a Rússia também quebrou o seu acordo de parceria com a França. Napoleão fica extremamente irritado e invade a Rússia. O problema foi que ele decidiu invadir a Rússia justamente no período do inverno, e por conta disso, mais de 200 mil soldados franceses morreram. Bom, e após esse fracasso na campanha de Napoleão na Rússia, formou-se a Sexta Coligação, em 1813. E essa coligação foi composta pela Prússia, pela Áustria e pela Grã-Bretanha. E em março daquele ano, Napoleão Bonaparte foi derrotado na Batalha de Leipzig e, um ano depois, os exércitos da Sexta Coligação tomam Paris. Após sua derrota, Napoleão acabou sendo enviado para a ilha de Elba e o rei Luís XVIII acabou sendo reconduzido ao trono. Luís XVIII era irmão de Luís XVI. Luís XVI, se vocês não se lembram, era o rei absolutista que acabou sendo guilhotinado na Revolução Francesa. Bom, com a recondução do trono para Luís XVIII, iniciou-se um período conhecido como Terror Branco, onde a aristocracia e o alto clero voltam à cena política e aproveitam para se vingar dos republicanos. Além disso, é exigida a devolução de todas as terras que foram conquistadas pelos camponeses durante a Revolução, e por isso acabou iniciando-se um período de diversas revoltas, massacres e perseguições. Napoleão, contudo, não deixou isso barato. Com o apoio de 1000 homens que faziam parte de sua guarda pessoal, ele deixou a ilha de Elba e avançou em direção a Paris. Bom, a resistência do rei Henrique XVIII foi inútil, pois todo o seu exército recusava a prender Napoleão, pois eles respeitavam muito. E
Com o apoio dos soldados, Napoleão toma Paris e inicia-se assim o período chamado Governo dos 100 Dias. E, só para dizer, o Luís XVIII, depois que ele viu isso, ele fugiu para a Bélgica. Essa notícia de que Napoleão Bonaparte tinha voltado ao controle da França caiu como uma bomba no colo dos países rivais. E assim foi formada a Sétima Coligação. E os exércitos da Sétima Coligação e de Paris e da França se enfrentaram na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Napoleão saiu derrotado e acabou tendo que abdicar do trono da França e foi exilado na ilha de Santa Helena, na costa africana, e acabou morrendo e ficou lá até sua morte em 1821. Com a Batalha de Waterloo, chega o fim à Era Napoleônica e começa a tentativa de restauração do antigo regime por meio do Congresso de Viena. O Congresso de Viena aconteceu entre 11 de novembro de 1814 a 9 de junho de 1815 e esse congresso ficou marcado pois ele reorganizou a Europa após as guerras napoleônicas. E para isso, eles utilizaram dois princípios básicos para a reorganização territorial da Europa após Napoleão. Esses princípios foram a legitimidade e o equilíbrio europeu. A legitimidade afirmava que todos os governantes que foram destituídos pelas guerras napoleônicas deveriam ser restaurados em seu poder. E caso tivessem morrido ou estivessem impossibilitados de governar, o direito ao trono passaria para qualquer membro da família real. E, resumidamente, o equilíbrio europeu dizia respeito a que o poder deveria ser vinculado com a nobreza. Bom, basicamente, a gente pode dizer que o Congresso de Viena, que o seu principal objetivo foi acabar com todos os vestígios da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. E para isso, eles redesenharam as fronteiras da França, da Península Itálica e dos estados alemães. Além disso, o Congresso de Viena acabou condenando o tráfico de escravos, pois, segundo eles, isso era incompatível com a civilização cristã e europeia. E também foi uma coisa inovadora, pois foi a primeira vez que surgiu uma ordem baseada na cooperação entre outros estados. Modelo que essa foi a primeira vez que surgiu na história. E a gente pode dizer que nesse sentido de manter pelo menos a paz geral, ele foi eficiente, pois a Europa só entraria em guerra total novamente na Primeira Guerra Mundial, um século mais tarde. Após o Congresso de Viena, surge a Santa Aliança. A Santa Aliança foi um acordo militar realizado em 1815 entre as grandes potências monárquicas da época, a Áustria, a Prússia, a Grã-Bretanha e a Rússia. O acordo surgiu pois eles acreditavam que deveria haver uma manutenção e a propagação dos ideais de justiça e da fé cristã. Mas basicamente o que eles queriam era manter o absolutismo nos estados da Europa. Os seus objetivos também eram reprimir todos os movimentos liberais que arriscassem o equilíbrio europeu e a restauração da legitimidade europeia. A Santa Aliança acabou impedindo e retaliando diversos movimentos liberais, só que ela não durou tantos anos assim, pois a Grã-Bretanha acabou se retirando da Santa Aliança, pois isso estava complicando alguns assuntos comerciais com ela, então ela acabou se retirando. Além disso, os Estados Unidos adotou uma política chamada Doutrina Monroe, cujo lema era América para os americanos. E essa doutrina, basicamente, ela impedia a intervenção de nações europeias nos países americanos, e isso enfraqueceu ainda mais a Santa Aliança. E com o tempo, a Santa Aliança acabou sendo sufocada mesmo dentro da Europa com a substituição do absolutismo pelo parlamentarismo em diversos países e assim ela chegou ao seu fim. Bom, e assim chegamos ao fim da nossa parte teórica. Vamos fazer um exercício agora para tentar fixar um pouco mais o conteúdo. O exercício que vamos fazer é da Unesp 2011. Diz o seguinte: artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarado boa presa. Artigo 7. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas ou lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8º.
Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Ok. Esses artigos de bloqueio continental, decretado pelo imperador da França em 1806, permitem notar a disposição francesa de... Ok. Então, a gente já consegue ver, pelo próprio enunciado, que estamos tratando de uma questão que aborda o bloqueio continental. Vamos tentar relembrar um pouco, dado o começo da aula, o que foi o bloqueio continental. O bloqueio continental foi uma tentativa de Napoleão de limitar e reduzir o comércio inglês, impedindo que a Inglaterra pudesse fazer acordos com o restante da Europa continental. Ok, vamos para as alternativas. Alternativa A: estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais do seu comércio interno. Bom, Napoleão não decretou o bloqueio continental por conta disso. Então, alternativa errada. Alternativa B: impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloniais. Não, isso não tinha a ver com as áreas coloniais, isso não tinha a ver necessariamente com a negociação da Inglaterra com a França. Alternativa C: provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio de uma ocupação militar na Península Ibérica. Não. D: ampliar a ação dos corsários ingleses do norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus. Bom, isso aqui não faz muito sentido. Ok, não faz muito sentido. Vamos para a alternativa E: debilitar economicamente a Inglaterra, então em processos de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. Sim, justamente essa alternativa. Alternativa correta, alternativa E. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro todo esse tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo ou com a Clara. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado e até a próxima.